Qual tipo de fundação eu devo escolher na hora de construir? Antes de iniciar, já deixe seu like se você gosta desse tipo de assunto e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre esses conteúdos. Inicialmente, é bom a gente entender que existem vários tipos de fundações, cada uma seguindo especificamente a necessidade do ambiente, do solo e especificamente também da necessidade do seu projeto. Entre essas opções, podemos classificar as fundações em três tipos principais, que são elas as fundações superficiais, as fundações profundas e as fundações especiais. Nas fundações superficiais, como o próprio nome já diz, é as fundações que permeiam a primeira camada do solo, aquela camada ali que está densa, inicial. E dentro dessas opções, dentro desse sistema construtivo, a gente pode citar as opções como sapata isolada, sapata corrida e o radier ou laje de fundação. Nessa imagem a gente pode perceber que os três tipos de fundação que eu acabei de explicar, fundações superficiais. Na sapata corrida, a gente pode perceber que é uma fundação linear seguindo a estrutura. Já na sapata isolada, é um tipo de estrutura que o próprio nome já diz, isolada, que são pontos de ancoragem sobre a superfície ali. E já o radier é uma laje, como vocês podem perceber pela imagem, uma laje inteiriça, que as pessoas costumam dizer que são a laje de fundação, que é uma laje inteiriça, sem emenda, né, e superficial ao solo. Outra opção é as fundações profundas, que a gente tem como intuito atingir camadas mais profundas do solo para adquirir uma maior resistência. Porque devido a que muitos solos superficialmente são muito fracos, muito arenosos, e isso dificulta a resistência da fundação. E com isso a gente tem que permear uma maior profundidade e atingir uma maior resistência do solo. Dentro dessas opções, a gente pode introduzir as estacas e os tubulões. Nessa imagem, a gente pode observar as opções de fundação profunda, que a gente tem como opção a estaca e o tubulão. Na estaca, a gente percebe que é uma perfuração redonda para atingir níveis de resistência mais alta dentro do solo, né? E na parte superior, junto com a estrutura, a gente pode colocar o bloco de coroamento, que faz toda a interligação e travamento da estrutura, tanto na estaca quanto no tubulão também. E o tubulão tem essa diferenciação por, no final da estaca, lá na profundidade, ter o tipo um triângulo, fazendo uma camada de adensamento maior, que devido a isso você consegue atingir uma maior resistência no solo e posteriormente a maior resistência para a sua estrutura também. E por fim temos as fundações especiais, que são os tipos de fundações não convencionais, diferentes do convencionais, né? E nessas fundações podemos citar as opções como estacas pré-moldadas ou estacas moldadas em loco, que são projetadas especificamente para o tipo de estrutura que você vai executar. Nesse vídeo a gente vê como que é feita a instalação e colocação de uma estaca pré-moldada. Ela é trazida fora da obra, já fabricada, pré-fabricada no caso, e por meio desse bate-estaca, que é essa máquina que ela tem um peso, que é levantada pelo um guincho, depois solta e vai batendo isso repetidamente até atingir o nível de resistência necessário. Que no caso, se for uma estaca de 6 metros, até atingir os 6 metros de profundidade. E para se definir qual é a melhor opção para a minha obra, no caso, qual o melhor tipo de fundação para a minha obra, a gente deve analisar alguns fatores ainda, né? Que são qual que é o tipo de solo que eu iria executar a minha fundação, aonde que eu iria estar executando a minha fundação, se meu solo é argiloso, meu solo é arenoso, pedregoso. Isso é um importante fator na hora de definição de qual tipo de fundação eu irei executar. Outro fator que deve ser levado em conta é o peso da minha estrutura. Qual que é o peso que eu terei da minha estrutura lá, da minha casa, por exemplo? Uma casa simples, 2 quartos, sala, cozinha ali,
Teoricamente é um peso simples, leve teoricamente. Agora, se eu vou executar um prédio de 4, 5 pavimentos, então esse aí tem um peso maior descarregando na minha fundação. Então é um fator que deve ser levado em conta. A gente deve pontuar também outra opção importante, é as condições climáticas do local onde a gente vai executar a estrutura. A gente executar uma estrutura, por exemplo, à beira-mar, não é a mesma condição climática que a gente terá a gente executar no sul do Brasil. A gente executar, por exemplo, em Belém do Pará, que é um lugar que o clima muda rapidamente, né? Então isso é um fator que deve ser levado em conta. E para obter uma solução mais correta para o tipo de problema que você tem, tipo de estrutura que você quer executar, é sempre bom você procurar um engenheiro civil, que ele vai te atender ali buscando sempre o custo-benefício da obra, né? Então isso aí é de extrema importância, porque às vezes você escolhe, às vezes você imagina que aquela opção vai ser mais viável, mas o engenheiro às vezes ele consegue te orientar buscando sempre o custo-benefício, diminuir até posteriormente um prejuízo que você haveria de ter, né? Então é uma maneira mais assertiva, mais correta, você sempre está buscando um engenheiro civil para te atender da melhor forma. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais sobre esses assuntos, se inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos.